Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui no Instagram de Ruana.Labres, Cuidar de Quem Cuida. E hoje vamos receber mais uma convidada que vai falar do seu histórico ligado ao tratamento contra o câncer. Vivi Atis. A conheci aqui no Instagram e a convidei para bater um papo com a gente. Ela já chegou, olha que maravilha. Deixa eu atualizar aqui. Vou mandar um convite para você. E à medida que vocês forem entrando, eu peço para que vocês... Tá aqui o convite. Alguém pode estar precisando conhecer a história da Vivi. Ela tem um vídeo que ela conta no Instagram dela todo o processo, toda a caminhada. E é um processo emocionante, porque ela conta com uma fervura, não é verdade? Tudo bem, linda? Tudo bem. Você disse que ia estar rústica, eu fui correr e peguei o chapéu. Tô rústica, olha só. Tô bem rústica. Umas crianças gritando aqui, brincando de bola. Tô no interior aqui, Pirajuí, depois de Bauru. Na casa da tia. Depois da onde? Depois de Bauru. Ah, em São Paulo, no interior de São Paulo, né? De São Paulo. Tá certo. Aqui aconchegante, familiar. Então tem alguns barulhinhos aqui. Tem problema nenhum. Olha só, apareceu minha roupa todinha ali, disfarça. Nina, Kátia, Marilza, Feduerton, Dreca, Patrícia, Elane, Eliege, Brilhalva. Ai, ler esses nomes é difícil às vezes. Margarete, Jade, 777. Sejam todos bem-vindos. À medida que vocês forem entrando, eu vou estar cumprimentando aqui, acenando para vocês aqui na telinha. E vamos lá, gente. Vamos compartilhar, vamos bater um papo com a Vivi. Eu estava falando ainda há pouco que na página dela ela tem um vídeo que fala toda essa parte que a gente vai estar conversando, uma narrativa assim, de alguns minutos muito emocionante, desde o diagnóstico até o tratamento final, em que ela compartilha com a gente e se mostra com a cara lavada, vamos dizer assim. Mas assim seja. Eu estava conversando ontem com a Grazi, que há 12 anos atrás, quando ela teve o diagnóstico, a live ficou gravada, foi o dia de ontem, ela não tinha onde buscar informações. Então, a referência dela eram pessoas artistas que tinham ou morrido ou se curado. A maioria, infelizmente, era negativo. Sim. Mas já se passaram uma década. Nós sabemos muito bem que a medicina está evoluindo no tratamento e quando a gente pega o câncer em si, novinho, 95% de cura. Sim. E cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós tem aquela garra de viver, porque quem desiste não sabe por quê, não sabe o que está perdendo. Mas eu vou deixar você se apresentar, porque já estamos com 15 pessoas, a Marisa, a Denise, a Pardelinha de Quadros, Janete está aí, Some MJ, Dercy. Eu estou com a tela do computador ligada, porque aqui toda hora ficar mexendo, eu posso até desligar a live sem querer. Então aqui eu consigo acompanhar o chat. Vivi, é com você. Se apresenta aí a turma que a gente já vai começar. E eu falo mais que a boca. Ai, somos duas. Bom, gente, é um enorme prazer ter aceitado esse convite aqui para a gente poder dividir um pouquinho da minha história aí junto com todo mundo. E como eu falo, o câncer não é mais uma sentença de morte, né? Então a gente pode hoje aparecer aqui com a cara lavada e falar que a gente sobrevive ao câncer e que temos vida pós-câncer, né? Existe vida pós-câncer, com certeza. Pós-câncer. Eu sou a Vivi Atis, eu tenho 42 anos, sou mãe de 3 filhos. Fui diagnosticada com câncer triplo negativo ano passado.
fevereiro do ano passado. Como uma pessoa bem desesperada, então já fui correndo atrás de tratamento. Comecei as químios, fiz todo o processo aí, terapia, cirurgia, imuno, radioterapia. E agora, em março de 2023, eu finalizei meu tratamento, do acompanhamento, um ano certinho, e estou aqui para poder ajudar sempre a compartilhar a minha história, porque eu quero que todas tenham acesso na sua história também. Então, eu sempre, quando alguém me escreve aqui pelo Instagram, aqui pelo direct, me perguntando alguma coisa, a primeira coisa que eu falo é corre para o médico, vai atrás do seu diagnóstico, porque diagnóstico precoce salva a vida, né? Salva. Eu tenho bastante, Salva a vida. tenho bastante amigas que são paliativas também, que têm vidas muito boas, que tratam aí de cânceres a vida toda e vivem muito bem. Então, eu acho que a gente precisa correr atrás mesmo, né? De saber a sua doença, de entender da sua doença. Eu me surpreendo quando algumas pessoas falam que O fone ficou pior. Esse fone não serve para mim. Vamos pegar outro. pega. Vivi, como é que você descobriu? Foi um exame de rotina? Você sentiu que tinha alguma coisa diferente? Conta aí pra gente. Olha, na verdade, eu tinha feito meus exames em outubro de 2021 e estava tudo normal. E aí, quando foi em fevereiro de 22, eu acordei com um caroço estranho. Até achei que talvez a gente pudesse, eu e meu marido, sem querer, ter me dado uma cotovelada, alguma coisa dormindo, mas não. A culpa é sempre do marido. Achei que poderia ter sido desse box noturno, mas não foi. E aí, quando eu acordei, eu tava com esse caroço estranho. Eu segurava ele que nem uma laranja. Tão grande assim? Grande, de um dia pro outro, porque eu sempre tomo banho e sempre eu faço autoexame. Sempre. Eu tenho um verdadeiro costume de tocar no meu corpo mesmo. E eu falo que é em todas as regiões. Porque, às vezes, uma espinhazinha, uma verrugazinha, eu sei que eu tenho de diferente ali, eu já vou estar em alerta. Eu sempre fui assim. E aí eu acordei com esse caroço e mandei mensagem para minha ginecologista no mesmo minuto e falei, Michelle, eu acho que tem alguma coisa de estranho aqui. Tô com um caroço estranho, aí ela já me passou um pedido de exame, na segunda-feira eu já fui fazer. Isso era num sábado. Na própria segunda eu já fui fazer. Quando eu fiz a mamografia, eu tenho a mama densa. Nada aparece na minha mama densa. Mas a menina que estava fazendo meu exame, a enfermeira que estava fazendo meu exame, ela falou, eu vou te passar para o ultrassom, porque eu também estou sentindo isso. E aí, na mesma hora, ela já me encaixou ali no ultrassom, dentro do laboratório, e a médica falou, olha, você vai ter que fazer uma biópsia, eu estou vendo esse nódulo e ele está um pouco suspeito. E aí já foi aquela corrida para ver quem chega logo no final, né? Assim, já fui para a médica, já pegou o pedido de biópsia. Aqueles 15 dias que você ainda tem na cabeça, que se Deus quiser não é nada, é só uma displasia, é só uma batida que eu dei em algum lugar. E aí, depois dos 15 dias, veio a notícia, né? Aí eu falo que é aquele dia que você cai num buraco, né? Que você acha que não vai ter mais volta. E é muito ruim esse dia, porque de repente se joga você e todo mundo da tua família ali. Aí eu lembro assim, a família adoece junto de preocupação, né? E eu vi pelas fotos que você teve sempre o apoio do seu companheiro, da sua família, dos seus filhos ali do lado. E isso é o diferencial. muito. Não guardar tudo isso para si só, e sim compartilhar os seus medos, compartilhar as suas dúvidas. E, nossa, a Patrícia está comentando aqui que passa 1001 coisas na cabeça da gente. Eu também, com uma mama densa, né, que é a gordura,
não permitia ver nada, não foi diagnosticado nada na mamografia, e sim no No ultrassom ultrassom. também. No ultrassom. Por isso Então, que é gente, importante o nosso autoexame, né? Porque a gente isso, conhece a nossa mama, né? correto. A gente precisa se tocar enquanto está tomando banho, sentir o seio enquanto está lavando, perceber se tem alguma coisa diferente e encarar de frente. Encarar. Não, aí não tem nada. Não. E eu E vou te aí ele está falar lá. coisas que hoje eu lembro que eu tinha já, que eu poderia. Eu não ia saber, mas, por exemplo, eu estava me sentindo meio cansada, eu estava me sentindo um pouco esgotada fisicamente. Eu já acho que já era o câncer, já trabalhando ali contra a minha energia. Sim, a Então, parte emocional, a parte eu estava energética, um pouco falando assim. cansada. Como eu tinha tido Covid em janeiro, eu demorei um pouquinho para me recuperar. Em fevereiro, eu ainda estava arrastando um pouco esse cansaço. Só que já não era só disso, já era provavelmente do câncer ali trabalhando contra, né? Uhum. Então, hoje eu faço essa reflexão. A gente tem que estar 100% disposta. Que nem hoje eu estou um pouco gripada, porque eu estou aqui no interior e o clima aqui é meio seco para mim. Eu tenho bronquite, então isso daí me pega. Então eu já conheço que eu já não estou bem. Então a gente sabe do nosso dia a dia, a gente sabe o quanto que a gente não está bem, né? Correto, correto. Agora, bem, fechou o diagnóstico, Fechamos. você passou pela biópsia, eu não sei, era seio direito, seio esquerdo, É no, você tem ideia? Oi? eu tive no seio esquerdo. Esquerdo, né? O lado emocional. E qual era o tamanho dele? Então, Tamanho quando da criança? o bebezinho tinha 2 centímetros já. E em 3 semanas ele Bem chegou. no início. O Em triplo negativo é um câncer meio agressivo e ele rapidamente vira cresce, metastático. Ele passa sim, com certeza. rápido para outros órgãos. Então, o meu onco, em 3 semanas, iniciou a minha quimioterapia. Uhum. Aquelas, Você fez então a químio antes da cirurgia? Foi uma porque opção. para ele, que ele crescia muito rápido mesmo. Então, eu fiz o exame da biópsia, o dia que saiu o diagnóstico, e dia 4 de março, e dia 18 eu já iniciei a primeira quimio. 4 de março, dia do meu aniversário. Eu já também estava passando por esse processo, mais ou menos nessa mesma época, em fevereiro para março, e só que o meu optou em operar primeiro e depois os outros tratamentos. Cada médico tem um sistema, cada médico tem um jeito de trabalhar. Gente, o meu som está legal porque eu botei o fone. Tá Vocês perfeito. estão me ouvindo bem? Está perfeito? Porque às vezes falha a sua voz para mim. Ah, tá falhando? De vez em quando uma palavra falha, Tá. mas está tranquilo. Pela frase a gente consegue acompanhar. E aí, menina? Começou a sua químio. Como é que foi isso? Ah, começamos a quimio e em 3 semanas, em 3 quimioterapias ele já fechou ali também. Já eu sentia ele, eu falava que eu sentia ele tostando ali dentro. Tava queimando ele mesmo. E aí em Toda hora três a gente vai lá conferir, né? toda hora. 3 É horrível. semanas ele já morreu e ele passou também para axila, né? Lógico. Mas foram 16 sessões de químio, foram 4 vermelhas, 12 brancas. Bem agressivo, hein? 16. Eu iniciei também junto à imunoterapia, porque o câncer triplo negativo, o meu médico arriscou essa imunoterapia, mesmo que eu não tinha metástase, né? Então foi bem bom, porque deu um up na imunidade. E acabei todo o processo em 18 de março, em 18 de agosto. Então foram 6 meses de quimioterapias. Foi um sucesso as químios, graças a Deus. Quando eu cheguei na cirurgia, eu consegui fazer só o quadrante, eu não precisei tirar a mama toda. Eu não tive mapa genético também positivo, então isso também foi um ponto a não retirar a mama toda. Se eu tivesse tido alguma mutação genética, a gente já tinha combinado a retirada das mamas. Mas como não teve, né, não precisou fazer a mastectomia, até por uma questão da minha própria
tendência genética, né? Uhum. E graças a Deus foi tudo certo. Depois da cirurgia, não tinha mais nenhum foco mesmo de câncer. Foi tudo liberado ali na cirurgia e nas químios. Mas mesmo assim eu fiz as rádios para dar aquela garantida, né? Quando a gente faz o quadrante, normalmente a gente faz a rádio. Verdade. Verdade. Pra Você dar... fez quantas sessões? É. Fez quantas sessões de rádio? 15 sessões de radioterapia. 15 é a média. É. Agora, quais são os efeitos que você sentiu? Os efeitos colaterais na químio, na rádio? Como é que você se sentia pós-tratamento? Fala aí um pouquinho para a gente. Também a imunoterapia também dá um efeito colateral. Olha, eu tive bastante, assim, eu não tinha nenhum gosto na boca. Horrível. Então é horrível, um gosto de ferro, né? E eu Uhum. falo, eu brinco em casa, eu falava assim, gente, mesmo que tiver gosto de ferro, eu vou comer, porque eu não Tem que quero ficar comer. doente. Ah, eu comia, Tem que comer. comia mesmo, comia várias comidas fortes, porque eu não queria ficar com a imunidade baixa para não perder as químios. E eu tinha muita fadiga. Eu nunca fui uma pessoa muito dos esportes, muito da atividade física. Então, Fadiga é horrível. a parte que mais me pegou na quimioterapia foi a fadiga. Então, eu realmente fiquei bem pesada. Eu brinco que eu era uma morta-viva, né? Eu andava assim, os 3, 4 primeiros dias da quimio me deixavam arrasadas. E Dores depois, no corpo também. dores nos ossos, cãibras. Eu tinha muita dor no osso, parecia que meu osso estava quebrando. Porque a quimioterapia é muito forte, né? Verdade. Para essa parte. Como eu fazia imuno também, então eu tive alguns problemas de unhas. Minhas unhas ficaram bem amareladinhas. Uhum. Eu tive pele seca. Fiquei com o Uhum. intestino um pouco mais preso. Uhum. Mas assim, graças a Deus, eu falo que hoje a gente pode se beneficiar de alguns remedinhos para não passar muito mal, né? Então, eu comia muita coisa natural também, eu comia muita graviola, muita coisa fresquinha, então eu não sentia muitas coisas de estômago. Eu conseguia ficar com bastante alimento. E diante de tudo aquilo, eu inchava corticóide, eu ganhei 8 quilos durante o meu tratamento. O pessoal diz que fazer químio emagrece, gente. Pura Por ilusão. ilusão, Eu também. Não, já tá também. adulta. Também. Ganhei uns Eu pezinhos aí. só emagrece criança. O que eu perdi na retirada do meu quadrante, eu ganhei no corticoide. Ficou Corticóide. elas por Não, elas. parece Então, o que um acontece? A gente fica inchada, e etc. A Patrícia está falando que ela tirou a mama, mas a médica dela falou que não era preciso fazer rádio. Mas eu queria fazer, acho mais seguro. Tem muito tempo, Patrícia, que você fez essa cirurgia e ela está dizendo também que também não emagreceu. vai Também não emagrecer. emagreceu. É engraçado que o pessoal fala assim, você está bem, você está gordinha, tem coisinha coradinha, não sei o que, nem parece. Aham, sei, tá bom. Uhum. Assim, Fazer o quê? eu, por exemplo, parei de fabricar cortisol durante as químios. Então, eu tive que tomar um corticoide para fazer essa produção desse hormônio. É. Tomava corticoide pós-quimioterapia. Então, a gente engorda, né? Mas, assim, eu terminei meu tratamento em março e eu comecei a perder peso agora. Eu voltei a fazer exercício físico. Agora, eu comecei a fazer exercício físico já depois da cirurgia e não parei mais. A Leila engordou 17 quilos. Ela está colocando aqui. A, a, a Malvina, 4 quilos. Tá ótimo. Ela também fez a retirada do quadrante. Às vezes, gente, o médico sabe o que é melhor para a gente. Se não há necessidade, porque ou é positivo, ou é negativo, se é triplo, se é duplo, se é simples, eles vão saber o que é melhor. Eu, Sim. por exemplo, eu fiz a retirada do quadrante. Tá? Eu fiz a químio branca e fiz a rádio. E estou tomando a Aromazin Sim. durante esse período de 5 anos, que é um medicamento
elemento que mexe muito com a sensibilidade feminina. A gente fica irritada, a gente fica chateada com muita facilidade, dá fadiga também, dá cansaço. Mas o importante é saber que todo esse processo a gente não está sozinha. Sim, mas você A colocou gente não está. depende do tipo do tumor também, né? Porque, por Também exemplo, quem depende. faz esses remédios para bloquear a menopausa, Uhum. meu tipo de tumor, que era o triplo negativo, eu não precisei tomar nenhum remédio pós-tratamento, porque ele não é receptivo de hormônios. Sim, Então, isso já. ele é negativo. O meu é positivo e eu tenho. Exato. É diferente. Toma esses remédios, continua mexendo com o metabolismo, né? Então, umas vão demorar um pouco mais para emagrecer, outras vão ficar magras mais rápido. E para cada uma vai fazer um efeito, não vai ter jeito, porque a gente não é igual, né? Ninguém. Não é. Mas o básico do básico Exato. é o importante saber que, apesar de todo esse processo, que o chão se abriu, o diagnóstico, o medo, o receio, a sobrevida, tudo isso vai passar. Eu não lembro quase, depois de um ano e pouco, eu quase não lembro da fadiga, eu não me lembro do gosto do ferro. Eu sei que a água era horrível beber água. Quer dizer, tudo isso é que nem dor no parto, Isso. Graças a Deus a gente. não é? Esquece. A gente ameniza. E a Aline está dizendo que também foi triplo negativo, ela fez 12 químios brancas, 4 vermelhos, a imunoterapia, fez a cirurgia do quadrante agora, dia 5 de julho, faz pouco tempo. Não tem 10 dias quase, não, nem isso. Tem nem Isso. uma semana. Que bom, que E o mais bom. importante que eu falo é assim, vida saudável daqui para frente. Isso, É fazer atividade física, é fazer direto. alimentação bacana também. Bebida alcoólica não é muito legal, né? Se quiser Sério. uma bolinha de vinho, um dedinho de vinho, quiser tomar Eu, por exemplo, gosto de tomar cerveja sem álcool, achei o máximo. Acho super gostosa, não Ó, sinto nenhuma gostei. diferença em tomar aquela cerveja antes com álcool. De vez em quando eu tomo uma tacinha de vinho se vou acompanhar uma comidinha gostosa, mas a vida é saudável, fazer exercício físico, porque o que o exercício vai liberar para a gente é o bem-estar, para a gente matar tudo isso, matar o peso, o excesso de peso, tirar essa Uhum. sensação ruim dos medicamentos. Então, mesmo durante a quimio, eu sei que é difícil, mas fazer uma meia horinha de esteira, fazer uma caminhada, porque a gente se sente Correto. muito cansada, muito pesada. Eu sei que o pessoal está comentando aqui que não aguenta caminhar, também teve o triplo negativo e teve o retorno na mesma mama do câncer, a Marisol, Marilza, Maril, Marilza, Marilza Oliveira, é que tudo escrito junto, a gente tem que separar as letrinhas, né? Que não aguenta caminhar, a Malvina Queiroz também, os pés doem. Sim, é recente. Não queira ser heroína. A minha médica falava assim, Juana, está cansada, está fadigada? Qual o problema de você deitar um pouquinho antes, depois do almoço e tirar um cochilo? Você está tendo uma luta dentro do seu corpo, os glóbulos vermelhos com os brancos, você está tomando uma injeção para que a sua medula óssea fabrique mais brancos para essa luta. Isso é importante. É importante a gente conhecer os nossos limites e respeitar os nossos limites. Então, acabou de operar, está fazendo a químio, está fazendo a rádio, dá o tempo, é o seu tempo. Eu comecei a fazer pilates em fevereiro para março. Para quê? Porque a gente perde o quê? Massa muscular. E a gente precisa o quê? Reforçar na alimentação. Uma alimentação mais saudável. Até gente, porque a pausa, né? Está forçando o organismo a um processo que não ia entrar ainda. Então a gente precisa adaptar, né? Naquela nova fase. Então vai ter cãibra, ter dor nas pernas. Às vezes, eu estava andando
e eu tinha que parar porque parecia que meu osso queria quebrar no meio. Dormências na mão, nos pés, isso é natural, faz parte do tratamento. Respeitar, né? Principalmente, a gente precisa se respeitar. Eu estou vendo aqui, a Aline diz que o dela era de 4,5, com a quimioterapia, e a imunoterapia, ele sumiu. Olha que maravilha! E aí, até sexta-feira, ela vai saber a resposta da biópsia do que foi tirado. Conta pra gente. Que ótimo! Sumiu. Depois você conta pra gente, Aline. Que legal! Boa noite para Vânia, Juca, Monize Lagos. Ai, ai, a vida vale. E assim, Thelma, tranquilo, tudo bem, gente? Monize faz remo comigo. Agora a gente... Você está fazendo remo, olha que massa. E ela saiu. Saiu a rede dela. Gente, vamos aguardar um pouquinho para ver se ela volta, porque a rede dela caiu nesse exato momento. E boa noite a todos. E eu gostaria de que vocês, quem quiser, tá aqui, ó, já vou convidá-la, já está indo. Quem quiser vir contar a sua história aqui, começa me seguindo, manda um direct que a gente marca um dia. Tudo bem? Ó, quando fiz a cirurgia na biópsia, não tinha mais nada. Olha que massa. Graças a Deus. Também no remo. Ah lá, a Vânia Vânia também do remo. Que maravilha, hein? Eu estou convidando quem quiser, quem se sentir à vontade de estar aqui conversando comigo, pode vir. De repente não tem, eu sou muito tímida, não sei o que. A gente faz meia hora, faz com duas ao mesmo tempo, para não ficar tão em evidência. Mas vem contar, porque vocês são os exemplos das pessoas que estão, nesse exato momento, recebendo o diagnóstico de que existe essa possibilidade. Algumas pessoas podem ter um câncer mais agressivo, outras não, mas, gente, são 95% de chance. Esse 5% está precisando de nós para reforçar, para dar oportunidade de acreditar, de ter fé, porque a gente vai sempre passar, se agarra. Né? Vai passar. Eu estava falando, oi, Franci, olha aí, o pessoal está começando a me seguir, hein? Eu estou ficando gostosa aqui, ó, toda convencida. Gente, mas é sério. Essa live vai ficar na grade dela também, porque quando eu for salvar, eu vou marcar você como colaboradora, você vai receber um aviso, aceitando, vai ficar também na sua grade do Instagram. Eu não sei nem se a palavra é grade, eu falo grade, tá? A Selma. A Selma, eu conheço a Selma. A Selma, ela não fez químio, ela não fez rádio que nem a gente. E ela fez uma mastectomia. Então, ela também teve uma cirurgia bem agressiva, né? Porque a gente tem todo aquele problema com a nossa feminilidade, assim, né? A gente cresce com aquele seio, né? É bem difícil também passar por uma mastectomia, né, Juana? Correto. Porque eu falo... Estão perguntando... Desculpa. Estão perguntando se você já teve câncer. Bem, deve ser para mim a pergunta. Sim, eu tive ano passado, mais ou menos na mesma época que ela. E os cabelinhos, com licença, ó, já estão... Olha, igual meu. Já estão, ó, começando a ficar grandinhos. Carecas cabeludas agora, né? A gente está ficando bem, Mas vamos falar desse nosso lado feminino. Vamos. Porque qual é a sensação? Quer dizer, o pessoal fala do cabelo, quando o cabelo começa a cair. O que foi pior para você? Quando começou a cair, quando você raspou, como é que foi isso para você? Ou foi outra coisa, de repente? Olha, talvez eu seja até um pouco egoísta de falar isso, mas para mim, o que eu tinha mais medo era de fazer a mastectomia. Eu acho que eu pedi tanto para não fazer, que acho que Deus conseguiu me atender, pelo menos por hora, eu falo. Que a gente nunca sabe o dia de amanhã também, né? Uma vez que o nosso organismo já fabricou algumas células ruins, né? A gente vai estar sempre em alerta aí para a vida toda. Nós somos terreno fértil. Exatamente. Então,
por Menos pé. hora, eu fiquei muito satisfeita e muito agradecida de não ter feito a mastectomia. Eu tinha uma ligação muito grande ainda com essa parte toda de amamentação, de ter. Era mais difícil para mim. Hoje, quando eu conheço algumas amigas que fizeram a mastectomia, eu fico muito lisonjeada de conhecê-las e aprender com elas. Porque para mim era mais assustador. Eu não conhecia muitas mulheres nessa fase. Uhum. Então, o cabelo não tive muitos problemas, para te falar a verdade. Porque eu não sou uma pessoa muito. Eu sou vaidosa, assim, um pouquinho. Eu passo um batom para sair na rua. Então, não tive muito problema com isso. Eu gosto de uns estilos meio alternativos. Então, para mim, eu falei, vamos testar esse novo estilo aqui, careca. E eu acho que eu fiquei muito bonita careca. Mas nós ficamos. Nós Ficamos. ficamos sim. E o interessante é que você falou em estilo. Eu tenho percebido muito que as pessoas, quando elas estão combatendo um câncer, estão ali, essa autoestima parece que vem do útero da gente. Que ela aflora, que você começa a se arrumar mais, a se preocupar mais com as combinações de se vestir, de sorrir e etc. Parece que nasce. Foi com vocês também, gente? Vocês que estão escrevendo, a Margarete está falando que o dela foi invasivo, a Juscelia fez um quadrante, depois voltou, aí ela depois refez a retirada das duas. A Selma foi forte porque pensei na cura, então a mama ficou em segundo plano. Ok. É difícil ficar sem os cabelos, a França falou. É difícil, mas eu também vou falar para você uma coisa. O que me incomodava mais era a queda. Quando eu passava o pente, vinha aquele ninho de ratos no pente, e na cozinha, a gente almoçando, cheio de cabelo, e aquela vergonha de cair no alimento. Até que um dia, não tem mais jeito. Vamos encarar, e encarar no bom humor. Eu ri muito, eu brinquei muito. Olha, o meu médico falou assim, Vivi, quando você fizer a químio, a primeira químio, vai dar 16 dias, seu cabelo vai cair. Uhum. Aí, quando for, acho que eu já fiquei mentalizando aquilo. Quando foi 15 dias, o meu cabelo começou a doer, parecia uma pressão assim na minha cabeça. Aí eu falei, eu tenho que raspar. Eu já fui e raspei. Gente, mas é fantástico quando começa a cair os pelos do corpo, que a gente economiza um dinheiro, né? Na depilação. Na depilação. E é muito eu ria muito, bom, eu falei, né? Os meus cabelos não voltaram muito ao normal ali, viu? Graças a Deus. Aí, gente, eu marco, né? E o cabelo, quando começou a nascer, o nosso estilo, né? Eu odiava brinco grande, passei a usar brinco grande, passei a usar boina, chapéus. Eu não usei peruca, não. O que será que é esse que a Monize colocou? Setorectomia. O que é isso, Monize? Eu não sei. Setorectomia. Ela tinha outros focos, então teve que fazer adenomastectomia. Ela vai explicar aqui pra gente, já já. Manda aí pra gente, Monize. Eu não lembro dessa parte. Isso, vai colocar. Então, o importante, eu também gostou dessa parte. Eu entendi. O recado foi dado. Assim, eu falo que eu também... Menor que o quadrante. Ela está falando que é menor que quadrante. Tá. Acho que é só a retirada dos focos, talvez. Isso. Retirada dos focos. Olha, não sei provavelmente para você, Luana, mas, por exemplo, eu não lembro muito eu com aquela cara careca. Eu vejo umas fotos hoje, aí eu falo assim, nossa, eu fiquei assim. Porque é o que você falou. A gente tende a esquecer a parte ruim, né? Uhum. E só ficar com a boa. Sobrevivi, o tratamento deu certo, passei por tal coisa. E vai cada vez ficando menor. Quando você se olhava no espelho, você estranhava que estava careca? Fazia assim, opa, sou eu. A gente vive aquela fase normal, mas a gente não sofre, né? Não. Por isso que eu falo, a gente precisa
levar as coisas também um pouco sem muito sofrimento. Eu acho que vamos resolver. Eu acho que mulher tem isso também, né? O que a gente tem que resolver? A gente vai lá e resolve. Eu acho que a gente tende a ser um pouco mais forte mesmo. Juscelia não tirou foto com ela, careca. Eu tirei muito. Ai, tirei um monte, fiz até um ensaio fotográfico. Na minha casa somos 6 mulheres. Todas. Na minha casa somos 6 mulheres. Para mim só aparece. Será que Caiu de novo. Gente, vocês desculpem, mas ela está no interior de São Paulo, então a internet dela já foi a segunda vez que caiu, mas daqui a pouco ela está voltando, tá? Então, aproveitando, vamos lá me seguir? A gente vai trazer mais pessoas, mais depoimentos. Se vocês forem acompanhar o meu canal, tem nutricionista, tem dentista, tudo onco, explicando tudo que a gente precisa saber para quem está começando o tratamento. voltamos? Entrou. Internet. Estão dizendo que aqui, ó, a Vera já fez 3 químios, os cabelos caíram com 15 dias, mas não sentiu outro efeito colateral por enquanto. Graças a Deus. Bom. Tem gente que tem enjoo, não sai do vaso, com diarreia, vômitos. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem febre. Tem gente, quer dizer, não obrigatoriamente você vai ter todos os sintomas, mas uma parte deles sim, porque cada tratamento é um tratamento, cada corpo é um corpo, e a gente fica com baixa imunidade, sim. Por isso que a gente usa toda aquela medicação antes da químio. Sim. Né? O cortisona, corticoide, oh meu pai do céu, soro, anti-enjoo, e aí vem a químio em si, depois vem mais soro para limpar as veias e etc. Você, pela quantidade, você precisou utilizar alguma... Qual é o nome daquele negócio que a gente coloca aqui para não ter que pegar a veia toda hora? Gente, eu tô com branco aqui, tá? Catéter. Coloquei. Precisou? Coloquei o catéter usar, aqui, né? ó, e já tirei ele agora, ó. Já, né? Tirei. Perfeito. Tá ótimo. Olha só a Vânia contando que na casa dela são 6 mulheres e 4 tiveram câncer. É bem genético, né, Vânia? Ficou enjoada com peruca, acredita? Ela ficou enjoada com a peruca, acredita? Catéter, obrigada, Patrícia. Eu não sei, eu fiquei meio lesada. Eu, às vezes, falho uma palavra ou outra, tá? Então, vocês me desculpem. Eu também fiquei meio tonta da cabeça, viu? Eu estou conversando com a pessoa e esqueço o nome da pessoa. Eu olho assim, peraí, vou buscar um sinônimo, mas está tudo bem. Você está fazendo... o remo está fazendo algum outro tipo de esporte ou exercício para fortalecimento? Eu faço remo e faço esteira na academia. Faz academia, esteira. Isso, e agora eu comecei a fazer yoga também. Yoga. Para tentar dar uma... yoga é difícil, eu já fiz. Uhum. De gostar muito de esporte, né? Uhum. E eu me dei bem agora com o remo, fortaleceu bem a minha parte aqui do braço. Eu achei que eu ia ter alguns problemas, muito pelo contrário. A gente fica mais forte do braço do que a gente imagina. E eu faço esteira, né? Porque é importante para mim não parar de fazer exercício. É importante. Até por uma questão de saúde mesmo. É importante. Porque a gente tem que se adaptar a uma vida mais saudável agora. Eu brincava muito com meu filho, que eu só passava em frente à academia, não entrava. Agora estou indo lá, né? Estou indo lá toda semana, várias vezes. A gente pode fazer uma caminhada, né? Não precisa fazer uma coisa. Eu falo que se fizer, a minha Masto fala que se fizer meia hora de exercício todos os dias, exercício você pode sair caminhando, você pode fazer uma aula de dança, uma aula de pilates, até uma aula online. Hoje você coloca no YouTube, né? Pode fazer uma aula online.
eu não fui aprovada na academia. Me indicaram primeiro Pilates. Eu já tenho mais idade também, né? Então, foi mais recomendado. Eu acho que o Pilates é mais difícil que na academia. Eu Sim. te garanto que E é cada uma bem fica com mais uma difícil. mobilidade diferente também, né? A gente Você tem que se respeitar. Você, quando retira, você usou dreno após a cirurgia, a retirada do quadrante, você só mexeu no seio esquerdo. O direito permaneceu do jeito que estava, você precisou fazer alguma coisa para ficar igual, alguma cirurgia plástica, ficou muito diferente, tranquilo? Olha, eu ia fazer uma simetria depois de 1 ano, se fosse necessário. Eu fiz só o quadrante do lado esquerdo, não usei o dreno, não precisei usar o dreno. 15 dias depois eu já estava com mobilidade nos braços, eu tirei os linfonodos sentinelas também, tirei 3 linfonodos. Uhum. E eu fiquei com uma leve diferença da mama esquerda para a direita. Eu ainda tô com uma diferença porque a minha mama tá inchada por conta da radioterapia ainda. Uhum. Mas eu acho que Tá, ficou praticamente simétrica. Eu ok. não quero fazer mais Uma nada, não. dica, uma dica, gente, quem faz a retirada de um quadrante e acaba utilizando o dreno, o meu médico mastologista me recomendou na época a drenagem linfática nos seios, Eu faço tá? também. Pois é, para fazer para desinchar. Isso é uma coisa que é muito pouco falado. É, Então, para quem vocês nunca ouviram e estão para fazer essa cirurgia ou estão ainda com o dreno, conforme colocou aqui, ó, a Patrícia disse que ainda está com o dreno, o exercício físico, Juca, é melhor depois do tratamento, não porque você não tem condições físicas de fazer nada, mas tentar pelo menos fazer uma caminhada positiva dentro das suas limite. condições físicas, seus limites, tá? Mas o médico vai te liberar para os exercícios e vai fazer as indicações. Então, uma delas foi a drenagem linfática nos seios, até É. para desinchar, Eu por causa do Eu dreno. perguntei para o meu médico se eu poderia fazer, perguntei para o onco, perguntei para a masta, elas me autorizaram a fazer a drenagem. O que eu sei que quem não pode fazer drenagem é quem tem câncer linfático. Quem tem Uhum. câncer em alguns lugares do corpo que o câncer está dormindo. Aí a pessoa não pode. Mas quem teve num canto específico e não tem metástase, a pessoa pode fazer. E aí Isso, é é um muito bom. médico, gente. É um médico que vai orientar. Sempre o É médico libera ótimo, uma ou outra. é ótimo, gente. Eu fiz durante alguns meses e ficou muito bom. Ficou muito bom. Até porque o Ele corpo da inchar, gente incha, né? Não só nos seios, mas as pernas ficam com muita retenção de líquido. correto. Ou quem tem trombose também não pode. O doutor Cleiton está falando aqui, tá? Então, quem tem trombo não pode fazer isso. Então, é o médico que vai indicar, Isso. tá? Cada uma, eu sempre falo aqui que tudo que eu falo no Insta, quando eu comento alguma coisa, né? Eu, por exemplo, uma vez tomei chá de amora, da folha da amora, que eu tava tendo muito calor, porque eu já tava na menopausa. Aí tem gente que não pode. Tem Gente, não pode. gente, por exemplo, que tem algum câncer hormonal de útero, não pode tomar. Então, tudo que a gente pega aí que a gente escuta falar, marca no caderninho, quando chega lá na consulta, pergunta pro médico. Camomila, chá preto, chá verde e chá branco. Eu não posso tomar esses 4 chás. Olha lá, tá vendo? Gente, quem Cada um fala em chá preto é o mate. Eu amo mate, eu sou carioca. Não posso. não Então, pode, né? não pode, não pode. E camomila, gente, o bebê usa chá de Não camomila, pode. calma, não pode, não pode. Então, Então, toda essa alimentação, vocês precisam ter um acompanhamento com uma Nutri. Eu tenho acompanhamento com a Nutri, já fiz entrevista com a doutora Alice, ela mora nos Estados Unidos, ela é uma Nutri-Onco, ela é especialista, o canal dela está aí no Insta, e é sensacional.
Então, eu estou trazendo aqui no canal vários profissionais para falar disso. Essa Isso, semana que muito bom. passou foi com uma dentista. Todo o tratamento preventivo para quem está fazendo químio, para não ter aquelas feridas, o laser, o Isso. acompanhamento, o tipo de alimentação, o que pode, não pode, e aí vai. A França está colocando que está gostando muito de ouvir você falar, que eu não sei nada sobre isso, vocês estão me deixando muito forte, porque aqui em casa sou eu, minhas filhas, e não tenho muito com quem Essa conversar. é a nossa Mas o ideia, a gente objetivo está juntas, né, nessa caminhada. é essa, é essa. É essa a ideia. A Isso mesmo. ideia. Vocês não estão sozinhos. Não Não. estão. Tá? Eu falo que quando a gente se coloca aqui, eu tinha 400 seguidores aqui no meu Instagram, que era só amigos, né? Aí eu sempre fui cabelinho comprido e tudo. Eu falei, gente, como é que eu vou aparecer careca agora sem falar para as pessoas o que está acontecendo comigo, né? Aí eu já falei, vou escrever logo no meu Instagram, porque o vizinho já vai saber, a outra já vai saber, já vai estar tudo certo, né? E aí, de 400 pessoas, passou para 5 mil aí, eu acho que eu tenho aí de seguidores. E todas mulheres que tiveram câncer ou que descobriram agora. E a ideia é a gente caminhar juntas mesmo. É a gente conversar, porque eu sei como é que é. Por exemplo, na minha casa, eu não gosto de conversar sobre o câncer. Porque o meu marido fica triste, meus filhos ficam tristes. E eu vou conversar de câncer com quem tá com câncer. Vou conversar com alguém que já se Que curou já do câncer. passou, ou está passando, ou Exato. vai passar. Que nem a E a gente, gente quando a acaba gente tá com o bebê ajudando. pequenininho e a gente se conecta com outras mães que têm bebês pequenos. Ou tá na fase da escola, conversa com outras mães que estão na fase da escola. Então eu falo que a rede social ela é boa para isso, né? Para a gente poder se conectar. Então eu converso muito no direct aqui com as meninas e sempre que a gente pode ajudar, né? Que nem você falou agora do dentista. Quando eu comecei o meu eu fiquei sabendo que eu ia ter que fazer a químio, eu já marquei uma consulta com a dentista. Porque eu falei, gente, se eu Pois é, tiver com eu não algum marquei. canal, eu marquei. Aí ela já Eu me não olhou, ela falou, sabia. Vivi, você tá em ordem. Porque ela falou que tem muita gente que já tá com a predisposição a ter uma cárie ou um canal, e na quimioterapia fica pior. Fica pior. Mas eu Então, não sabia disso. então, Então, eu. é importante a gente levar essa informação, tá? De passar, Exato. porque durante o tratamento, durante aquele ano, você não Não pode fazer pode. nada. Não pode. Vai cair obturação, vai quebrar dente, vai estourar canal, vai abrir ferida, você só pode ser atendida pela dentista especializada em oncologia. Isso. Então, Sério, como eu estava acabou. já fazendo um tratamento já com a minha dentista, já ia fazer um check-up mesmo, ela falou, Vivi, já vamos fazer um check-up. Você não... Tanto que ela me passou uns líquidozinhos para eu fazer gargarejo, aí eu já não tive aquelas feridas, eu Também já não. preveni. Então, assim, é bom porque a gente vai aprendendo. Então, você escuta uma aqui falar de dentista, a outra ali falar de uma nutricionista, e tudo isso você vai ampliando o seu conhecimento, né? Por isso que é legal esses bate-papos nossos. A Lucineide está falando que está no processo pré-operatório. O médico pediu para você comprar uma meia de compressão para usar durante a cirurgia e durante a primeira semana pós-cirúrgica para não desenvolver trombo? Eu usei Aconteceu no isso com hospital. você? Então, E uma se não maquininha que pediu, ficava fazendo assim, ó, na perna. isso, aquela massagem para gente, Isso. pelo número de horas que a gente fica ali, deitada, fazendo o procedimento. A minha cirurgia durou 6 horas e meia, gente. 6 horas Minha e meia. durou umas 5 horas também. Então, eu já fui para o hospital com essa meia, uma meia branca quente. É isso mesmo. Gostava, que era uma beleza. E tive que Eles me usar durante colocaram uma lá, semana. minha. Não podia A tirar Selma nem para falando tomar que banho. ela se fechou, eu me Uhum. fechei e não vi nada, e foi péssimo. Pois É é, ruim quando a gente passa por isso sozinha, né? é horrível. É horrível. Olha, a Selma está dizendo que também usou a meia, porque tem gente que não sabe. Aí vai, anota aí no papel, ó, elas falaram lá que tem que usar uma meia. Ah, porque às vezes o médico está tão No automático.
no automático, esquece. Ela já Esquece. usa, tá vendo? A Lucineide, perfeito. Então, são Eu coisinhas, fiquei acho que coisinhas. 15 dias usando a meia em casa ainda depois. Eu fiquei uma semana, E uma depois semana. usava umas injeçãozinhas na barriga ainda, para não dar É, trombose. e Uma injeção doída, bonitinha. né? Ou muda de assunto. Aí, o que que É. acontece? A gente passa por cada uma, né? Passa. E você está tomando alguma reposição de cálcio, uma prolia, alguma coisa? Por causa... Ah, você não está tomando medicação Não tô tomando pós. nada, porque eu fiz uma cintilografia agora, tá tudo bem com Tá, meus ossos 10 e horas. não precisei tomar nada. Olha, 10 horas. Nossa, depois fez outro dia, outro de 10 horas. Nossa, quebrou o recorde, Vânia. Onde é que eu mando Quebrou o o recorde. troféu para você? É, a medalha honra. Quebrou. Eu achando 6 horas e meia muito, você 10 horas. Hoje a Ah, o Maria sutiã também. A gente, o depois da sutiã. cirurgia, tem que usar o sutiã, né, especial lá. E Que a massa isso, normalmente que informa. uhum, isso tudo. Interessante também, gente, que eu estava assim com a cabeça tão voltada nas coisas da cirurgia, do processo, etc. E um dia minha comadre marcou comigo. É uma meia especial para usar para evitar trombo durante o Tem processo alguns de hospitais que eles cirurgia. dão a meia no dia da cirurgia, por isso que às vezes eles não falam também. Uhum, olha aí, a meia no hospital deu. Eu tive que levar 3 horas e meia no mesmo dia. Eu saí no dia seguinte. Só que quando a gente opera o seio, a gente não consegue fazer alguns movimentos. Sim. Então, é legal a roupa que a gente vai usar pós-cirúrgica, a camisola, o pijaminha, tudo com botãozinho na frente, para facilitar. Tá? Isso aí eu não tinha percebido, de tão inocente que eu estava indo para a mesa cirúrgica, que minha comadre vem falando, minha irmã operou, vão às compras. Eu falei, não quero nada, não sei o que não, vamos às compras. Você vai como para o médico? Ganhou a meia abraçadeira no hospital. Que braçadeira? Ah, tem umas moças que usam abraçadeira por conta da quantidade de linfonodos. Ah, tá. Isso Inclusive eu não lá no sabia, tá nosso vendo? remo, tem algumas que só podem remar com a abraçadeira para não dar linfedema. Gente, aprendi uma com vocês. Então, Sim, olha, muito obrigada. Já ganhei um dia, à noite, quer tem dizer. gente que tira muitos linfonodos. E aí Uhum. a quantidade de linfonodos pode causar linfedema, que é aquele inchaço no braço. Sim, eu tirei 2, eram Os negativos. Por isso que eu sentinelas, tive que né? fazer, sentinela, eu tive que fazer a drenagem por causa disso também. Isso. Então, gente, alguns cuidados, o tipo de roupa que a gente vai usar, a meia para cirurgia, ver se no hospital vai dar, ou se você precisa comprar e levar. A Vânia está dizendo que só rema com a abraçadeira. Eu não tirei, amiga, eu tinha 2. Ok. Então, o que acontece? Acontece que todos esses detalhes vão anotando, enche o papel, quando for na consulta, enche o saco do seu médico, do seu Isso mesmo. onco, pergunta, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso comer isso? Posso comer aquilo? Vai, corre atrás. E eu vou Isso mesmo. contar um caso, para vocês, quando eu estava fazendo a minha última químio, daqui a pouco a gente vai estar encerrando, vai dar 20 horas, tinha uma moça, uma senhora, a cabine em frente, e ela estava comendo um baita de um hambúrguer e um copão de meio litro de Coca-Cola. Eu sei que não pode, não deve. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, você consegue comer durante a químio? Aí ela, consigo. Falei, poxa, esse hambúrguer deve estar gostoso. Ela fala assim, tá uma delícia. Eu posso comer tudo, eu posso tudo, porque eu já venci um câncer, esse é um outro câncer que está voltando e eu não vou me privar de nada. Só que, corrigindo, gente, a gente não pode fazer certas coisas, porque nós somos terreno fértil. Eu não estou criticando essa senhora, nunca mais a vi, espero que ela esteja bem, mas somos terreno fértil, tá?
nós ficamos com baixa imunidade, nós passamos por uma pandemia, saímos de uma pandemia, estamos encarando uma doença em que, alguns anos atrás, a palavra não podia nem ser dito, aquela doença, Aquela doença. aquela doença, aquela doença, ainda virava os olhinhos, né? Porque aquela doença era sinal, era Uma sentença de morte, né? sentença de morte. Obrigada. Era uma sentença de morte. Então, quando as pessoas souberam que a Ruana, quando as pessoas souberam que a Vivi, quando as pessoas souberam que fulana, ciclana, Beltrano, coitadas, o que será que elas fizeram para serem castigadas dessa maneira? Gente, não ouçam isso, tá? Não ouçam isso, não é castigo. Bom, esquece, isso aconteceu, você pode sair Faz parte da nossa vitoriosa. Sim. história, né? A gente tinha que passar por isso, né? Isso, Estava e escrito a nas postura, estrelas. e a postura positiva faz toda a diferença. Toda a diferença. Ah, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Isso, vou beber mesmo, vou seis negócios de cerveja, vinho, vou comer, não vou abrir mão nada. Gente, criem objetivos, criem desejos, sonhos e corra atrás desses desejos, porque a gente não está sozinho. Eu tenho Não, certeza que você teve o apoio da sua família. Olha, eu tenho uma sim. pizzaria, hamburgueria, mas quando eu descobri o câncer, eu nunca mais comi essas coisas que eu sei que não podemos. É isso aí. A Pizza, gente, na verdade, pode um pouquinho. Exato, mas como tudo na vida tem que ser nada em excesso. E nada também tem que ser muito proibido. Não, Então, não. você pode pode, comer né? de pouquinho, mas tem que ter um pouco de noção do que te faz bem. Você também não faz bem para uma doença cardiovascular, não faz bem para uma doença de diabetes, para uma doença de fígado, de rim. Não vai fazer bem para quem teve câncer, porque o nosso organismo, em algum momento, ele já trabalhou errado, né? Então, a gente precisa colocar ele para funcionar direitinho. E a gente pode tomar um vinho, tomar uma cerveja, mas assim, tipo assim, não é todo dia, Se toda puder tomar o suco semana, natural, é melhor, né, gente? né? Não é Entendeu? melhor? E aí vai por diante. Eu queria então ver contigo se você quer colocar mais alguma mensagem para a gente estar encerrando agora às 20 horas. E Olha, como eu eu só te disse, quero agradecer aqui a oportunidade de ter falado com vocês, né? A gente poder caminhar juntas nesse processo todo que é duro, mas que ele acaba uma hora. Eu falo para todo mundo ficar firme, forte, porque vai passar. Essa é a minha mensagem, que por mais difícil que seja, vai acabar. E que a gente tem vai que manter a acabar. positividade, segurar na mão de Deus. E, gente, o que tiver escrito na nossa vida que a gente vai ter que passar, a gente vai ter que passar, que seja da melhor forma possível, né? E eu dou outra dica, gente. Você não está segura? Procura uma ajuda de um terapeuta, um Isso. psicólogo. Procura um lugar que você possa colocar seus medos, tá, Margarete? Isso não importa se você tem mais de 60 anos, tá? Não tem problema. O câncer é muito mais agressivo com a faixa de 30, 40 anos do que 60, 70, 80 anos. Isso mesmo. Você tem um ponto ao seu favor com relação por ter 60 anos, tá? E aquele que não está bem, não está fechado, não tem com quem falar, é sozinho, procura um profissional que vai poder estar te orientando. Na equipe médica, de repente, dependendo de onde você está sendo tratado, tem essa equipe. Sim, eu passei pela medicina integrativa agora em janeiro. Eu tive um pós-trauma. Vai ter sábado agora um evento da quimioterapia e beleza, que é o Inspirar, que eles vão estar falando bastante da saúde mental durante o processo de tratamento de câncer. É bem legal também. Vale a pena a gente aprender, né? Escutar. Isso. E eu não me apresentei no início, eu sou Ruana Labres, sou psicóloga também, sou gerontóloga e
cuidei da minha mãe com 9 anos, durante 9 anos com Alzheimer. O canal nasceu falando sobre isso há 6, 7 anos atrás. E com a partida dela eu comecei a conversar com profissionais da área da saúde, focando mais o cuidar de quem cuida. Então você tem Legal. que se cuidar para poder continuar cuidando dos seus. Porque se a gente não se amar, como é que a gente vai ser amada? É isso. Prazer, Vânia, também, tá? Quem puder me seguir, agradeço. E o convite está feito. Quem quiser se colocar disponível para bater um papo aqui com a gente, estou aqui, tá bom? Estou aqui para a gente bater esse papo. Vivi, Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você. o mesmo, tá? Fique em paz, então. Beijo, Gente, tchau, brigadão. linda. Obrigada, Vou menina. salvar aqui a live Tchau. e estou disponível. Combinado. Beijo. Obrigada, Beijo. viu?